diagrama de Ishikawa, que para mim é uma das ferramentas mais poderosas que tem na hora de buscar as causas pela qual você está percebendo um efeito, tá? Então, nós vamos ver aqui rapidamente esse assunto, e o objetivo dessa aula, então, é conhecer esse diagrama e aplicar esse diagrama na melhoria de processos, perfeito? Então, o que é o diagrama de Ishikawa? Ele também é conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Ele, segundo Oliveira, é uma representação gráfica que permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Ou seja, por que eu estou enfrentando um problema? Por que eu estou percebendo esse efeito? Né? Com essa técnica, vocês vão ver que a gente vai conseguir estruturar diversas causas que estão gerando esse problema ou esse efeito, ok? Então, para que serve Ishikawa? Então, vai ser essa ferramenta sistemática voltada para identificar, explorar e apresentar possíveis causas de uma situação ou um problema específico. Essa ferramenta ela é muito utilizada na gestão de processos, na gestão da qualidade e também na gestão de riscos. Veja, ela é uma ferramenta muito versátil, ela é, inclusive, um ponto de interseção dessas disciplinas, ok? Vocês vão ver que o processo se dá formulando questões para buscar as causas raízes dos problemas, tais como o que, onde, como, por quê, beleza? Então, aqui estão as 6 M's, que são as categorias de causas pelas quais os problemas podem acontecer, né? Em geral, eu consigo colocar os problemas que acontecem dentro de um processo produtivo ou de um projeto como um todo, classificá-los nessas 6 causas. Todas começam com M. Ou medida seria a primeira, ou seja, de que forma os valores como distância, tempo, temperatura são apresentados e como isso impacta no problema, no efeito que estou observando. Uso materiais em relação à sua uniformidade, padrão. Mão de obra, de que forma a mão de obra está impactando, se ela está treinada, se tem habilidade, se ela é qualificada. Quanto às máquinas, relacionada à operacionalização do equipamento e seu funcionamento. O método, a forma como estão sendo desenvolvidas as atividades, as ações, aqui tem muito a ver com o processo, o método, e uma meio ambiente que tem relacionado à infraestrutura. Tá? Então, utilizando Ishikawa, eu nem sempre preciso utilizar todos esses aspectos, contudo, esses são uma grande diretriz de como estudar esses problemas em processos, ok? Vamos lá. Então, aqui está a cara do diagrama. Você vai colocar aqui, nesse ponto aqui, o problema, né, o efeito, tá? Veja que ele chama de espinha de peixe por causa desse formato aqui, né? Então, eu tenho um problema na cabeça do peixe. E aqui, ramificando nas espinhas, eu tenho as categorias aqui dos problemas, né, das causas desse problema, na verdade. Ou seja, a categoria que eu tenho problemas relacionados ao método, causas relacionadas ao método, causas relacionadas à máquina, causas relacionadas à medida, causas relacionadas ao material, à mão de obra ou ao meio ambiente. Perfeito? Então, a ideia, o roteiro para aplicação, ele é bem simples, né? Primeiramente se define o problema, o efeito a ser analisado, depois se reproduz esse diagrama em forma de espinha de peixe, na ponta vai se escrever o efeito e em as suas espinhas as possíveis causas, né? Na extremidade de cada espinha, estipulo 6 M's, veja, isso é um exemplo, não necessariamente tem que ser os 6 M's, eu vou mostrar daqui a pouco também outros exemplos, tá? E aí é recomendável que alguém conduza um brainstorming para aplicar a ferramenta, né? Ou seja, essa ferramenta aqui
se recomenda que ela seja aplicada em conjunto com mais de uma pessoa. Tá? Então, muitas pessoas, inclusive, costumam nomeá-la como uma forma de brainstorming estruturado. Eu vou não só colocar uma lista de causas, né? Mas eu vou classificar elas em determinadas categorias. Tá? Ela é muito poderosa. Vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Sobre a aplicação do Ishikawa. Então, aqui o exemplo 1. Suponha que um hotel tenha conduzido uma pesquisa de satisfação entre os hóspedes e teria revelado que as toalhas não possuem o cheiro de limpeza característico de toalha limpa. Elaborar um diagrama de peixe sobre os possíveis problemas para esse caso, né? Os possíveis causas para esse problema. Ou seja, o hotel está lá conduzindo uma pesquisa de satisfação e muitos estão reclamando que as toalhas não estão parecendo limpas, né? Então, como é que você faria nesse caso? Você iria aqui traçar, né, na ponta o efeito. Qual que é o meu efeito nesse caso? Né? Toalhas não possuem cheiro de limpeza. E aí você vai ramificar, né, as 6 causas, as 6 categorias dos 6 M's, e aí você, né, acompanhando essa espinha, você vai começar a listar cada um desses problemas, dessas causas para esse problema. Perfeito? Então, eu vou dar aqui já a resposta. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo nesse momento e tentar fazer, né, antes de eu te mostrar a resposta. Beleza? Fez aí? Vamos lá, então. A resposta está aqui, ó. Então, olha que bacana, né? As toalhas sem cheiro de limpeza é o meu efeito. É o que eu estou observando, é o problema que eu tenho que resolver. Mas por que as toalhas estão sem cheiro de limpeza? Poxa, eu posso ter um problema no meio ambiente aqui. Por exemplo, o local de armazenamento dessas toalhas, depois de limpas, pode estar úmido ou pode estar sem um local de armazenamento, ou esse local de armazenamento, por exemplo, pode estar sendo mal cheiroso. Com isso aqui, eu posso tentar atacar essa causa, porque se essa for realmente a causa desse problema, eu vou resolver o problema, né, de forma definitiva. Contudo, pode ser outro problema. Por exemplo, a toalha sem cheiro de limpeza pode estar relacionada aos métodos, ou seja, não ter um procedimento padrão de lavagem, ele ser inexistente ou ele não está sendo utilizado, ou seja, o procedimento existe, mas não está sendo utilizado. Da mesma forma, procedimento padrão de secagem pode ser inexistente, pode não estar sendo utilizado ou ser inadequado. Perfeito? Ou seja, aqui uma segunda categoria de causas para esse problema de toalha sem cheiro de limpeza. A terceira categoria seria máquinas, né? Máquinas com pouca capacidade, as lavadoras aqui podem estar precisando de manutenção, né? As secadoras podem estar com pouca capacidade ou com processo inadequado, né? Perfeito? Outra categoria pode estar relacionada à mão de obra, né? Ao uso dos produtos. A pessoa pode estar usando a quantidade inadequada ou na sequência errada, né? Ou a pessoa pode ter um desconhecimento do procedimento por causa de uma falta de treinamento ou treinamento, por exemplo, ser insuficiente. Ok? Outra categoria, os materiais. O sabão em pó, por exemplo, pode ter um odor desagradável, ou pode não ter um perfume, ou o perfume utilizado pode ser com pouca fixação. Da mesma forma, o amaciante. O perfume pode ser inexistente, ou perfume com pouca fixação. E, por fim, né, a medição, que pode estar relacionada, por exemplo, com a própria pesquisa que foi feita, né? E a quantidade, a amostra pode não ser representativa. Nesse caso específico, o problema nem poderia existir, porque, na verdade, a amostra que não foi boa, né? É uma outra causa que pode ter sido, né, para esse problema específico, ok? Eu até
colocaria um outro problema de medição aqui, que seria muito claro nesse caso da toalha cheiro de limpeza, quando, por exemplo, eu uso um recipiente para medir, por exemplo, sabão em pó ou amaciante, né? Eu não tenho... muitas vezes, por exemplo, nesse tipo de questões, às vezes você pode ter pessoas com baixo conhecimento, né? Com baixa formação para poder executar esse tipo de procedimento. Se você padronizar, por exemplo, o tamanho do copinho, né, da medição, talvez você já tenha essa falta de não ter um tipo de padronização dessa forma pode gerar esse problema específico. Muita gente me pergunta, às vezes, por exemplo, se a causa precisa estar certinho, né? Por exemplo, se você olhar aqui a questão do procedimento de lavagem, padrão de lavagem, o fato dele não ser utilizado pode estar relacionado também com a mão de obra, o fato do não treinamento existente aqui, né? Então, às vezes, uma causa está ligada com a outra. Veja que o mais importante não é colocar exatamente na causa correta, né, na categoria correta. O mais importante é que você entenda qual é a causa desse efeito, qual a causa desse problema que está sendo observado. Isso é o mais importante. Porque a partir daqui, você pode derivar diversas ações. Por exemplo, eu poderia fazer vários checklists aqui, né, sequências, ou poderia melhorar o meu método, o meu processo, que pode estar com algum problema, né, com alguma inadequação, perfeito? Ok? Eu trago aqui agora um outro exemplo que não utiliza a categoria 6M. Esse exemplo aqui está no guia PMBOK, de gestão de projetos. Né? Por exemplo, a qualidade do produto não corresponde aos requisitos. Por que a qualidade do produto não pode atender ou não corresponder aos requisitos? Pode estar com problema de gerenciamento, com baixo compromisso com a qualidade, da liderança, né? Pode estar com problema do ambiente, a condição de trabalho pode estar ruim, material, um atraso na chegada do material, baixa qualidade da matéria-prima, as pessoas podem estar com fadiga ou com falta de treinamento, o processo pode ter problema de pesquisa e desenvolvimento, né, ou métodos de fabricação inadequados, ou equipamento com baixa manutenção, com tecnologia antiga, manuseio inadequado. Eu não tenho dúvida que se você parar aqui e começar a refletir, você vai conseguir pensar em mais causas aqui, tá? Então, a ideia é você sempre refletir e tentar identificar para te dar um norte de o que você vai fazer, né, para atacar esse efeito, tá? Porque só se resolve uma febre de uma criança, por exemplo, quando você vai na causa. Né? Por isso que as viroses nunca se resolvem. Né? Como não tem como resolver a causa raiz, que é tratar o vírus, né? Você vai tratar o efeito, que é a febre, mas a causa mesmo você não vai retirar. Enquanto você não atacar a causa, isso é muito usado até na medicina, né? Enquanto você não ataca a causa raiz da enfermidade, o paciente não vai ser curado. Perfeito? Essa foi a ideia, isso que eu queria trazer para vocês sobre Ishikawa. Perfeito? Até mais, pessoal. Muito obrigado.